Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto. Começa agora o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 19 de fevereiro de 2022. E hoje no nosso programa vamos falar sobre a celebração da quarta-feira de cinzas, que vai acontecer na próxima quarta-feira, assim como o início da quaresma, esse tempo forte que vamos viver na vida da nossa igreja. E para nos ajudar a refletir sobre essa temática, a gente recebe aqui mais uma vez, já é cadeira cativa aqui do programa Aprendendo com a Igreja, o padre José Nazareno, que é o pároco da paróquia de São Francisco de Assis, no conjunto Cidade Satélite, aqui em Natal. Um ótimo dia, padre Nazareno, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luísa. Bom dia, meus amigos e irmãos da Rádio 91. Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação grande poder partilhar um pouco desse tema tão importante na nossa vida, que é o tempo quaresmal, a quarta-feira de cinzas, que estamos prestes a iniciar. E para dar início a esse tema, padre, eu queria que o senhor falasse justamente sobre o que é essa celebração, né? Qual significado tem a celebração da quarta-feira de cinzas? Pois bem, a quarta-feira de cinzas abre o chamado ciclo pascal. O ciclo pascal, ele se inicia com a quarta-feira de cinzas e vai até a solenidade de Pentecostes, depois da Páscoa, mostrando assim que é um tempo tão importante, esse tempo do ciclo pascal, que engloba também o tempo pascal, é um tempo tão importante que nós precisamos nos preparar. A igreja, na sua sabedoria divina, foi pouco a pouco se moldando a essa realidade. Inicialmente, a preparação era mais curta, 3 dias, depois foi passando para uma semana, e hoje essa preparação, começando com a quarta-feira de cinzas, são então de 40 dias. 40 dias. A quarta-feira de cinzas abre, portanto, esse tempo favorável, o tempo de conversão. É sempre importante salientar que é um tempo novo na vida da igreja, na nossa vida. Um tempo que Deus nos dá para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente recomeçar. Por isso a quarta-feira de cinzas abre esse novo tempo, né? E nesse dia a gente participa das celebrações, né? E recebemos as cinzas, às vezes na testa e às vezes na própria cabeça, né? O padre coloca ali, deposita, né, as cinzas na nossa cabeça. E de onde é que veio esse costume, né, esse rito, e por que a gente recebe as cinzas dessa forma? Então, a Sagrada Escritura nos traz várias citações que falam das cinzas. A gente tem, por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 28, 18, os soberbos ver-se-ão reduzidos a cinzas sobre a terra. Depois a gente encontra o texto famoso, clássico do livro do Gênesis, não sou mais que pó e cinza, que é exatamente aquele momento em que Abraão dialoga com Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Não sou mais que pó e cinza. E o trecho também famoso, recorda-te que és pó e ao pó retornarás. Então as cinzas na Sagrada Escritura, elas têm essa importância de exatamente nos lembrar que somos pó, que somos cinza, que somos frágeis. E desde o século XI, a igreja mantém essa tradição de receber cinzas. Ou seja, na quarta-feira de cinzas, nós sabemos que 2 vezes por ano a igreja determina que nós façamos jejum e abstinência de carne. Principalmente o jejum, que são os 2 dias obrigatórios, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. A abstinência de carne, talvez até a gente fale um pouco mais adiante,
é também solicitada pela igreja em todas as sextas-feiras do ano. Então, nesse dia de jejum e abstinência, nós recebemos as cinzas. O sacerdote, ou o diácono, ou o ministro, coloca a cinza, seja na nossa fronte, com uma cruz, como você falava, ou colocando um pouco de cinzas na cabeça, né? Há essas duas modalidades no rito, mostrando assim que a gente precisa entrar na quaresma com humildade. Deixar o orgulho de lado, deixar a prepotência, o julgamento e, acima de tudo, confiar. Confiar na graça de Deus, confiar no amor de Pai que Ele nos dedica. E como o senhor falou no início aqui do programa, a celebração de cinzas, ela justamente abre o tempo da quaresma, não é? E aí eu queria justamente que o senhor falasse sobre o que é esse tempo e o que é que a gente vai vivenciar nesses próximos dias. A gente encontra nos evangelhos sinóticos que Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto, antes de ser batizado, antes de começar a sua vida pública. Então a quaresma quer ser esse tempo de conversão. A gente sabe que a conversão, ela faz parte, é inerente à vida cristã. Não existe vida cristã sem o chamado à conversão. Na verdade, nós às vezes até pensamos assim: eu sou um convertido, fulano é uma convertida, embora o termo seja nem sempre propício, porque na verdade nós estamos sempre em conversão, estamos sempre num caminho de mudança de vida. Então a quaresma vem ser este caminho onde a igreja, a começar do evangelho que a gente escuta na quarta-feira de cinzas, abrindo a quaresma, quando Jesus vai falar naquelas 3 atitudes de conversão: a oração, o jejum e a esmola, ou a caridade. Jesus foi quem por primeiro vivenciou a oração, o jejum e a misericórdia, a caridade. E a igreja foi percebendo que a quaresma não era somente uma preparação para a Páscoa de Cristo. Claro que ele é, por excelência, o sacerdote, por excelência, o modelo. Mas a igreja foi percebendo que a quaresma é também um caminho de preparação para a nossa Páscoa, para a minha Páscoa, para que eu ressuscite com Cristo. Por isso, esses 40 dias, eles são marcados por essas 3 atitudes básicas que devem nos acompanhar. Devemos rezar mais. Geralmente a gente reza muito pouco. Geralmente, eu até às vezes digo em alguma homilia, às vezes somos adultos na idade, mas somos crianças na maneira de rezar. Rezamos assim como aquela criança que à noite, ao deitar, faz o sinal da cruz, reza o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo e tchau. Então, a quaresma é um tempo para a gente dar mais qualidade à oração, para a gente dedicar um tempo, nem que seja meia hora, 20 minutos, todos os dias. Como fazer isso? Um caminho bastante propício é a própria liturgia diária, o Evangelho. Então, todos os dias a igreja nos dá um Evangelho, leituras bíblicas propícias para aquele tempo. Então, a oração, o jejum, que é exatamente a ausência do alimento material, e de que forma a igreja nos orienta? O próprio catecismo da igreja, o Código de Direito Canônico, vai dizer que se faça ao menos uma refeição completa, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão. As outras 2, geralmente se escolhe, por exemplo, o almoço para ser a refeição completa, sem excessos, mas o café da manhã e o jantar, que se faça um lanche, que se faça uma refeição sóbria, simples. E a terceira coisa, a caridade, a esmola. A esmola nos recorda
que nós devemos estar abertos ao outro, que não devemos viver para nós mesmos. Muito importante que nesse tempo nós, procurando viver a oração, o jejum e a caridade, a gente também lembre, a oração me torna aberto a Deus. A oração me recorda que eu sou filho de Deus, amado, que preciso dialogar com Ele. O jejum me recorda que eu preciso vencer os meus excessos. Vencer os meus excessos. Há uma frase que é, digamos assim, supostamente se dizem que é de Platão, embora não seja dele mesmo, mas que faz uma relação com o livro 7º da República de Platão, quando ele diz assim: a maior vitória é vencer-se a si mesmo. Platão vai dizer, a maior vitória é vencer-se a si mesmo. Então o jejum é uma vitória a si mesmo, ou de si mesmo. É o momento que a gente procura vencer os excessos, procura vencer as fragilidades, as fraquezas, o jejum. Por isso a importância de nós jejuarmos. Como o próprio Jesus, que não precisando, mas nos ensinou que o ser humano só amadurece, só cresce com o jejum. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E a caridade, a esmola, nos recorda também, como bem diz o Papa Francisco, que a gente seja sensível às pessoas que estão numa situação de fragilidade econômica, em dificuldade. E como o Papa bem lembra, outro dia o Papa dizia, naquele estilo dele muito peculiar, muito simples, quando você vai dar uma esmola, você olha nos olhos do irmão, da irmã que está no chão? Você toca na pessoa de alguma maneira, aperta a mão, ou tem nojo? Ou joga assim alguma moeda e vai embora? Então, ele lembra que a maior esmola, o próprio catecismo vai lembrar, é doar-se a si mesmo. É doar o tempo, é doar a paciência, é, acima de tudo, ter a certeza de que aquele irmão, ele é fruto de todo um contexto, como a própria campanha da fraternidade, a gente vai conversar um pouco mais adiante, nos lembra quantos irmãos passam fome hoje em dia. Então a Quaresma vem ser esse tempo favorável para que a gente possa, assim, se preparar dignamente para a Páscoa. Padre Nazareno, o senhor continua aqui com a gente, vamos a um rápido intervalo. E você que está aqui na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, vamos a um rápido intervalo e já a gente retorna com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 19 de fevereiro de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre a celebração da quarta-feira de cinzas, assim como o período quaresmal. O nosso convidado é o Padre José Nazareno, que é o pároco da paróquia de São Francisco de Assis, no conjunto Cidade Satélite aqui em Natal. No primeiro bloco, Padre, a gente falava um pouco, né, sobre o significado da celebração da quarta-feira de cinzas, sobre a quaresma de um modo geral. E algumas ações, né, somos convidados a exercer nesse período, como o senhor bem falou no final do primeiro bloco, o jejum, a oração e a caridade. E aí eu queria que a gente focasse um pouco mais na questão do jejum e da penitência, não é? Nesse período a gente também é convidado a jejuar, seja do alimento ou algo material, né? Ou espiritual. E aí como é que a gente pode escolher esse tipo de jejum? O que é que eu vou me abster nesse período da quaresma? E até antes disso eu queria que o senhor falasse por quê, né? Somos convidados a nos abster de certas coisas para poder viver bem esse período. Muito bem. O jejum é uma prática milenar, não somente
entre nós cristãos, mas também nas religiões históricas, nas religiões orientais, né? Mostrando assim que não é tão difícil nós nos adequarmos aos excessos da vida, né? Porque o pecado, ele não é só carência, mas ele também é excesso. A gente peca tanto por falta como também por excesso. E aí o jejum, ele vem lembrar exatamente a importância de uma reeducação das virtudes, dos valores. Não só uma reeducação alimentar, como o próprio Jesus ensina nos 40 dias e 40 noites que ele jejuou. E nesse momento é quando a gente percebe o que é essencial na vida da gente. O que é essencial, o que não pode faltar. A palavra de Deus vem lembrar exatamente essa realidade de que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Embora a igreja oriente o jejum apenas obrigatoriamente 2 vezes por ano, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, mas toda sexta-feira é dia de penitência. O Código de Direito Canônico vai dizer no cano 1250, todas as sextas-feiras do ano são dias penitenciais na Igreja Universal, ou seja, em todo o mundo. Dizendo que são dias penitenciais, a Igreja não está dizendo que o jejum é obrigatório nesses dias, mas está dizendo que são dias para fazer penitência. Por que a sexta-feira? Porque foi nesse dia que nosso Senhor deu a vida por nós. Então, como eu dizia, existe o jejum principal, o jejum eclesiástico, que é o jejum alimentar, né? Como a gente falava brevemente no bloco anterior, o jejum mais usual na igreja é aquele em que, como o catecismo nos orienta, o Código de Direito Canônico, que eu devo fazer apenas uma refeição completa, que geralmente se escolhe a refeição do meio do dia, né? Ou seja, o almoço e o café da manhã e o jantar, eu faço apenas refeições leves, um pequeno lanche, e entre uma e outra eu só tomo água. Não deixo de tomar água. E nesse momento em que nós sentirmos a falta do alimento material, a gente lembra que eu preciso de Deus. E o jejum também faz com que eu reconheça meus pecados, eu reconheça minhas fraquezas, eu veja quais os supérfluos da minha vida. Quais os supérfluos? Há vários tipos de jejuns na igreja. O jejum, esse que eu acabei de falar, que é o mais usual. Tem o jejum a pão e água, aquele que durante o dia eu como um pedaço de pão e tomo um pouco d'água. Mais adiante, quando eu sentir fome, tomo novamente um pouco de água com um pedaço de pão. O jejum a pão e água, que só é recomendado para quem já tem um certo caminho nesse sentido quaresmal. Porque realmente o jejum a pão e água, ele pode gerar fraqueza, pode não, gera fraqueza, em algumas pessoas gera tontura e tudo. A igreja dá também algumas orientações no sentido de que as pessoas enfermas ou pessoas que tenham alguma dificuldade alimentar podem não jejuar como a igreja orienta, mas jejuar de outra maneira. Quem é que está, então, obrigado ao jejum? O jejum, a lei do jejum, a disciplina, ela começa a partir dos 18 anos até os 60 anos, não é? Até os 60 anos, 59 anos, já chegando aos 60 anos, portanto. Então,
dos 18 aos 60 anos. E a abstinência de carne a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos. Lembrando assim que a gente sabe que a carne é um alimento forte, um alimento nutritivo e que também tem uma relação com o Cristo na cruz. Que a sua carne, por causa dela, nos veio a salvação. Então, por isso que a igreja orienta. Há um outro tipo de jejum, um pouco mais alargado, por assim dizer. Por exemplo, jejuar as palavras ríspidas, jejuar os palavrões, jejuar a tristeza, o julgamento, o mau humor. Então, quem sabe, nesse período quaresmal, a gente possa também jejuar não somente o alimento material, mas a gente possa também jejuar o julgamento, o racismo. Por exemplo, hoje em dia, a gente vive uma sociedade que busca muito o politicamente correto. Mas como a gente vê ainda racismo, preconceito, discriminação, feminicídio, como a gente vê. Então, é bom que a gente pense qual o meu principal jejum que eu preciso fazer na quaresma. Além do jejum alimentar, na quarta-feira e na sexta-feira da Paixão, mas quais outros tipos de jejuns eu sou chamado a viver? Inclusive, semana passada, uma das pessoas da paróquia me passava uma mensagem perguntando se eu já tinha preparado aquele esquema de 40 dias para aqueles exercícios, né? Aí eu dizia que estou ainda preparando e devo em breve já divulgar nas redes sociais da paróquia. Eu acho importante que a gente, de fato, entre com Cristo para o deserto. Isso é a quaresma, entrar com Cristo para o deserto, né? Sobretudo, querendo ser uma pessoa melhor. É muito ruim quando uma pessoa se acomoda. Aquela história, eu digo muito lá na paróquia, de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, nós todos precisamos dar passos novos na vida. Nós todos precisamos mudar. E mudar para melhor, né? O mundo já está tão cheio de ódio, de ressentimento, de injustiças. Então, e o melhor lugar para a gente viver os exercícios quaresmais é lá em casa. É na minha família, é no meu trabalho, é na minha paróquia. Já dizia aquele monge beneditino, nenhum homem é uma ilha, o Thomas Merton. Ou seja, nós não vivemos isolados. A gente precisa uns dos outros. Mas às vezes, nessa convivência, eu posso ter faltado com amor, com caridade, com solidariedade, fraternidade. Por isso que a quaresma propõe esses exercícios. E é interessante a gente ressaltar que, digamos, a pessoa escolhe um exercício quaresmal ali voltado para algum comportamento que ela queira realmente mudar, não é? É importante que não fique só ali, naqueles 40 dias, né? Porque muita gente às vezes até faz isso, né? Naqueles 40 dias fica meio que se policiando, tentando mudar realmente aquela atitude, mas aí quando passa os 40 dias parece que apaga da mente e volta ao que era antes. Eu acho que é muito importante a gente ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Ou seja, se eu sei que eu tenho essa limitação, se eu sei que eu tenho essa fraqueza, claro que eu vou trabalhar em cima daquela realidade, né? Uma boa atitude, logo no início da quaresma, é uma confissão sacramental, bem feita, com calma, sabe? E a partir daí, eu vou me esforçar para crescer. Por exemplo, se eu tenho dificuldade
em chegar cedo para a missa, se eu só chego atrasado, pronto, eu vou me esforçar para chegar ao menos uns 15 minutos antes, né? Ou se eu tenho facilidade de falar mal da vida do outro, eu vou morder a língua, como diz o Papa Francisco, antes de falar da vida do outro, né? Se eu tenho dificuldade em rezar, eu vou me esforçar para rezar um pouco mais. Então é muito importante que a gente coloque a mão na consciência e diga, bom, eu preciso crescer nesse ponto. Do contrário, a gente se auto-engana. Sim. Né? É verdade, padre. E aproveitar que o senhor falou sobre a confissão, muitas pessoas buscam nesse período, né, o sacramento da confissão. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que a gente pode se preparar também para poder viver bem esse sacramento. Muito bem. O sacramento da confissão é um sacramento de cura. A gente tem 2 sacramentos de cura na igreja. O sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Deus sabe que nós precisamos de cura. Deus sabe que nós, muitas vezes, estamos feridos. Tem até um livro de um sacerdote ortodoxo chamado Tomás Halik, chamado sobre, agora me fugiu o título, que dizia algo sobre curados para amar, uma Sim. coisa assim, né? E aí, ou seja, nós estamos feridos, sobretudo depois dessa pandemia. Eu acho que há muitas feridas emocionais, feridas psíquicas. E o sacramento da confissão é uma forma da gente se encontrar com a nossa verdade, né? Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é um caminho para a paz. Um caminho para a paz. O padre Vilela, Antônio Vilela, que foi pároco da Candelária por acho que quase 30 anos, ele tinha uma expressão que dizia, a verdade dói, mas depois consola. Por quê? Porque a verdade nos traz paz, né? A verdade liberta. A mentira encobre as coisas. A verdade traz a luz, traz à tona. Então, o sacramento da confissão é esse caminho onde a gente vai se colocar diante do Pai das misericórdias, né? Ou seja, eu não vou diante do juiz, eu vou diante do meu Pai do céu, que me conhece, que sabe das minhas fraquezas e que, acima de tudo, quer me perdoar. Então, acho que é muito importante ter esse desejo de recomeço. Eu sempre digo, no sacramento da confissão, que o sacramento da penitência é um novo recomeço. Não somente com as forças humanas, mas principalmente com a força de Deus. Por isso, uma boa confissão, abrindo o período quaresmal, durante a quaresma, já me dá essa realidade, né? De preferência individual. Não se confessa de forma comunitária. A confissão comunitária, ela foi permitida pela Igreja no Brasil, mas somente em casos excepcionais. Havia poucos padres, havia dificuldade de acesso aos sacerdotes. Hoje, graças a Deus, embora não sejamos tantos, mas somos muitos padres. Então, a gente, nada melhor do que fazer uma boa confissão. Padre, o senhor continua aqui com a gente e vamos para mais um intervalo, mas ainda tem o último bloco aqui do nosso programa. Você continua aqui na nossa audiência, rapidinho a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 19 de fevereiro de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre a celebração das cinzas e também sobre esse período quaresmal. Nosso convidado é o Padre José Nazareno, que é o pároco da paróquia de São Francisco de Assis, no conjunto Cidade Satélite aqui em Natal. Padre, eu queria retomar um pouquinho o início do nosso programa, que falava sobre o que não é a celebração das cinzas,
E uma coisa que é interessante também a gente trazer aqui para os nossos ouvintes é a origem, né? De onde é que vem essas cinzas que a gente recebe na quarta-feira? Muito bem, Luiz, me veio essa ideia exatamente porque talvez muitas pessoas não saibam de onde vêm as cinzas, como são produzidas as cinzas. Então, as cinzas, elas provêm dos ramos queimados da procissão do Domingo de Ramos do ano anterior. Ou seja, aquela procissão em que nós utilizamos os ramos no Domingo de Ramos, né, já na abertura da Semana Santa. Então, no ano anterior, os ramos são guardados, né, e nós queimamos somente ramos. Porque eu lembro de uma determinada situação que aconteceu em uma paróquia aqui em Natal, que foram queimados os folhetos o domingo. Os folhetos o domingo, e houve até casos de alergia. Algumas pessoas, algumas pessoas eram alérgicas à tinta do folheto o domingo. Então, o correto não é incinerar o folheto domingo, mas sim as palmas ou os ramos do Domingo de Ramos anterior. Ali se faz uma cruz na testa ou coloca diretamente uma porção na cabeça. E alguém pode também perguntar: padre, quando eu posso tirar as cinzas? Você não se preocupe de tirar as cinzas. Pois é. Algumas pessoas com medo de pegar, não é? Isso, ela vai sair naturalmente. Quando você chegar em casa, se quiser tomar banho, etc., ela vai sair naturalmente. Tanto é que existem duas modalidades de entregar as cinzas ou de impor as cinzas: após a homilia ou no final da celebração. A igreja orienta que seja após a homilia, exatamente para que durante o restante da missa eu ainda esteja com a cruz. Para lembrar: eu sou pó e cinza. E não é tão fácil aceitar ser cinza, né? A gente não quer ser cinza, né? O humano quer sempre ser mais, quer sempre ser, às vezes, melhor do que o outro, aí entra o orgulho, etc, etc. Mas essa é a explicação sobre as cinzas. E durante o período da Quaresma, padre, a gente também vive uma iniciativa bem interessante na vida da igreja, que é a campanha da fraternidade. E nesse ano o tema vai ser fraternidade e fome. E eu gostaria que o senhor falasse como é que a gente, como cristãos e cristãs, a gente pode se inserir bem nessa temática e vivê-la em sua totalidade. Isso mesmo, Luísa. Nós sabemos que a campanha da fraternidade tem um elo muito forte com a nossa arquidiocese, né? A campanha da fraternidade nasceu no seio da Arquidiocese de Natal, numa comunidade chamada Timbó, em Nísia Floresta, em 1962. E desde 1964, quando a campanha se espalha, se difunde, nós percebemos assim que a igreja busca exatamente uma conversão social. O desejo de vivermos não somente uma conversão individual, mas uma conversão social. Lembrando assim que nós precisamos também pensar no outro. Pensar no outro não somente em nível individual, mas também através de políticas públicas, através do desejo de que os nossos gestores alarguem a vida, o evangelho que chegue através de políticas públicas a outras pessoas, né? E assim, nesse desejo de viver a conversão social, esse ano a igreja nos recorda o tema fraternidade e fome. Lembrando assim que, por exemplo, atualmente 125 milhões de brasileiros não sabem quando terão a próxima refeição. Quantas pessoas famintas a gente encontra na rua?
Quantas pessoas famintas não só de pão material, mas famintas também de atenção, famintas de cuidados, de afeto, né? Existe uma expressão que o texto base vai lembrar, que é muito comum hoje em dia em algumas pessoas, a aporofobia, que é exatamente a fobia do pobre, né? É o medo de me aproximar, é o medo daquela pessoa que está maltrapilha. Por isso, é preciso a gente lembrar que precisamos nos desarmar dessa fobia, desse medo, sobretudo procurando proximidade. Algumas paróquias já têm grupos ou pastorais ligadas às ações sociais, né? Domingo retrasado, eu estive com um grupo da nossa paróquia, lá de Cidade Satélite, São Francisco de Assis, o chamado a Pastoral Irmãos de Francisco. Então, a cada 15 dias, 20 dias, a gente vai a um local aqui da cidade levar alimentos, roupas. Então fomos ao baldo, em pleno domingo, na hora do almoço, né? Então levamos marmitas, levamos também alguns remédios, roupas. E aí fiz um momento de oração, e conversei com eles, a gente se aproximou, eu mais o coordenador da pastoral. E ao final desse momento, um deles espontaneamente me deu um abraço, em mim e no coordenador, né? E aí, quando nós estávamos encerrando o momento, esse rapaz que me abraçou disse assim: padre, o senhor sabe qual foi o que de mais importante o senhor trouxe para a gente hoje? Eu disse: foi a quentinha? Foi a nossa proximidade? Foi a oração? Ele disse: não, foi o abraço que o senhor me deu. Então, a gente percebe exatamente como as pessoas têm fome de afeto, fome de atenção, fome de se sentirem tratadas como pessoas. Eu acho que um dos grandes desafios do mundo de hoje é exatamente ver o outro como gente, ver o outro como alguém semelhante a mim, filho de Deus. Então, além da gente lutar pela fome material ou para minimizá-la, nós precisamos também lembrar das outras fomes que o mundo está precisando. Fome de afeto, fome de atenção, fome de dignidade, de cuidados. Então, que a campanha da fraternidade desse ano possa nos preparar para que a gente possa ser esse alimento. O lema da campanha é aquela frase muito contundente de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, quando a gente pensa que a gente não pode mais fazer nada, ou que não me cabe, não é responsabilidade minha, aí Jesus disse: dai-lhe vós mesmos de comer, como disse aos apóstolos, né? Então a responsabilidade também é minha, também é sua. É verdade. E, padre, a gente já está se encaminhando para o encerramento do programa. E nesse finalzinho eu queria que o senhor nos passasse algumas orientações de como a gente pode viver bem esse tempo da quaresma, não é? Resumindo tudo isso que a gente falou nesses outros blocos, tanto do ponto de vista pessoal, como na família e na pastoral, né? Ali onde a gente está inserido, naquela paróquia, naquela comunidade. Bem, em primeiro lugar, é importante que a gente possa ir à igreja. Ir à igreja, ouvir a palavra de Deus. Ainda há pessoas que não voltaram da pandemia para as igrejas, infelizmente. Eu já ouvi N casos. Padre, ainda não voltei, mas vou voltar, né? Então, voltar para a igreja. Ouvir, participar da Assembleia Litúrgica, a começar da quarta-feira de cinzas. Depois, se possível, se confessar.
se confessar. Já é um bom sinal também abrir a quaresma com uma boa confissão. E procurar seguir os textos litúrgicos para cada semana, para cada domingo da quaresma, estando abertos à ação de Deus. Eu acho que é muito importante esse nosso desejo de estarmos abertos para receber o amor de Deus, mas abertos também para mudar. Só muda quem está aberto à ação de Deus, né? Quem está aberto, tendo a certeza de que Deus é o primeiro a torcer pela nossa mudança. Deus é o primeiro. Então, que nós possamos viver esse tempo com muita abertura, procurando aqueles 3 pilares: a oração, o jejum e a caridade, para ressuscitarmos com Cristo quando o domingo da ressurreição chegar. Padre Nazareno, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Seja sempre bem-vindo e a gente deixa aqui esse espaço para sua mensagem final, algo que o senhor queira complementar. Obrigado, Luiz, obrigado à rádio pelo convite. Eu sempre, como dizia no início, me sinto muito feliz de podermos ouvir juntos a palavra, ouvir a igreja, aprender com a igreja. Afinal de contas, todos somos aprendizes. Ninguém sabe tanto que não possa aprender mais, ou ninguém não sabe nada que não possa ensinar algo a alguém. Então, desejo uma quaresma bem abençoada para você. Abra o coração para Deus, recomece. É preciso renascer das cinzas. As cinzas na fé católica, na tradição cristã, elas nos fazem renascer. Embora sejam uma criatura sem vida, mas as cinzas, para nós que temos fé, nos fazem renascer novamente. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigada, Padre Nazareno, pela participação aqui no nosso programa. Só lembrando que o programa Aprendendo com a Igreja retorna no próximo domingo a partir das 10 da manhã. Você não sai da Sintonia do Bem, vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.